Muito bem, João. Vamos agora ao capítulo 7 de língua portuguesa. Nós vamos estudar aqui os modos verbais. E os modos verbais podem se apresentar de três maneiras distintas aqui para a gente, com três classificações: indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, o indicativo, ele é o modo da realidade, ele vai expressar certeza sobre o fato anunciado. Então, sempre que tiver uma certeza, é o modo indicativo. Minha vontade de estudar não depende de você, é uma certeza. O modo subjuntivo é o modo da possibilidade, da hipótese, da subjetividade. Indica incerteza em relação ao fato anunciado, ou seja, o contrário do subjuntivo. Se eu pudesse, viajaria para Paris. Já o imperativo é o modo da ordem. Ele vai expressar ordem, pedido, conselho ou orientação. Ajude seu irmão com a tarefa. Modo imperativo é uma ordem. Vamos conhecer agora os tempos verbais do modo indicativo. No modo indicativo, o tempo verbal indica se o fato expresso pelo verbo acontece no momento da fala ou em momentos anteriores ou posteriores à fala. Então, os tempos verbais são chamados de presente, passado e futuro. No presente, nós temos uma ação que expressa uma ação praticada no mesmo momento em que se fala. Pode ser utilizado também para indicar uma ação que se repete ou que perdura. Por exemplo, o vento está forte. Está acontecendo agora o vento forte. Essa ação perdura, ou seja, continua. No pretérito, nós temos, também conhecido como passado, ele vai expressar uma ação anterior ao momento da fala, e ele tem três divisões. Ele vai ser chamado de pretérito perfeito quando nós temos uma ação completamente realizada. Ela ganhou um livro. Acabou, já foi, né? Já ganhou. O pretérito imperfeito indica uma ação no passado que está inacabada, incompleta. Nós andávamos de bicicleta aos sábados. Aconteceu lá no passado, mas a gente não tem certeza se isso continua acontecendo ou não. Então, está inacabado. E o pretérito mais que perfeito indica uma ação passada que antecede outra ação também no passado. Quando cheguei ao aeroporto, o avião já partira. Então, quando eu cheguei, já era tarde, passado, o avião já tinha decolado. Já o futuro sugere que a ação será praticada em um momento posterior ao momento da fala, e ele tem duas divisões. O futuro do presente indica uma ação futura cuja realização é certeza. Eles irão para a escola no futuro, mas com certeza irão. Já o futuro do pretérito indica uma ação futura que depende de determinada condição para acontecer. Se eu chegasse cedo, veria as mulheres com flores na cabeça. Então, precisa acontecer algo para daí dar certo aquilo. Então, indica uma ação futura lá na frente, mas que depende de uma determinada condição. Só consigo ver as mulheres com flores na cabeça se eu chegar cedo. No capítulo, nós estudamos o poema. Então, poema é um gênero de texto organizado em versos que podem estar distribuídos em estrofe. E o que é? Ele usa rimas e figuras de linguagem. As figuras de linguagem podem ser a comparação, a metáfora, a metonímia. Vamos conhecer logo isso em seguida. O poema, ele é escrito sempre em primeira pessoa, sou eu, então, que se expressa no poema, e eu sou chamada de eu lírico. Cada autor de poemas é chamado de eu lírico por ser uma criação do autor. Cada linha do poema, vamos voltar, cada linha do poema é um verso, e o conjunto de 4 ou mais linhas forma uma estrofe. Agora vamos conhecer, então, as figuras de linguagem.
Comparação. Estabelece uma relação de semelhança entre elementos por meio dos termos tanto, quanto, como, feito, que nem. Então, exemplo, João é inteligente como um cientista. Fez uma comparação, comparou o João a um cientista. Já a metáfora estabelece uma relação de semelhança entre elementos, mas não usa os termos de comparação que nós vimos agora, tanto, quanto, como, feito, que nem. Aqui ele vai fazer um outro tipo de comparação. Um furacão de crianças entrou correndo pela sala. Ele está comparando as crianças correndo, com um furacão. Agora vamos ver a figura de linguagem chamada metonímia. É um elemento é substituído pelo outro em função de uma relação de proximidade. Então, aqueles olhos curiosos aprendem tudo rapidamente. Aqueles olhos curiosos são as pessoas. As pessoas curiosas aprendem tudo rapidamente. Já a personificação ou prosopopeia vai dar características de seres humanos a objetos e animais. Então, por exemplo, as folhas da árvore estão dançando ao vento. Dançando é uma característica das pessoas, não das árvores, não das folhas. Então, quando é feito dessa forma, é uma prosopopeia ou anímia, como vimos. Continuando, vamos ver agora a próxima figura de linguagem, que é a ironia. Utiliza palavras ou expressões com sentido diferente ou oposto ao original, com o intuito de produzir humor ou crítica. Então, exemplo, Ítalo estudou tanto para a prova que tirou 0. É uma ironia, quer dizer, se ele houvesse estudado tanto, não teria tirado 0. Foi feito de maneira irônica. Muito bem, essas são as figuras de linguagem, então, que nós conhecemos aqui no uso dos poemas. Portanto, na hora de fazer a leitura do poema, precisa ficar bastante atento sobre o real sentido, o significado que o autor quis dar para aquele texto quando ele usa as suas figuras de linguagem. Tá? Então, presta bastante atenção nisso. Nesse capítulo, nós lemos o poema dos povos indígenas. Então, ele apareceu para nós aqui no começo do capítulo. Na Consciência Negra, por exemplo. Não, esse é um poema, mas nós vimos mais de um. Muito bem, então encerramos aqui o capítulo 7.